Olá! O tema desse vídeo pode ser considerado como um alerta de segurança. Também pode ser considerado como dica de segurança preventiva. No inverno, o risco de incêndio é menor, por isso a avaliação e o planejamento da prevenção de incêndio é ignorada por boa parte da população. Não que os problemas não aconteçam, mas sendo a temperatura mais baixa, o risco do fogo se alastrar é menor. As regras de prevenção são válidas para qualquer casa ou qualquer empresa. Embora as casas, por terem uma área geralmente de construção menor, não tenham um sistema preventivo. Já as empresas, dependendo da área construída e das leis da prefeitura da cidade, devem ter um sistema preventivo contra incêndios. Existem cuidados simples que podem evitar grandes incêndios. A verdade é que a população brasileira não tem o hábito preventivo, mas deveria ter. Basta observar as pessoas na rua e os trabalhadores nas empresas. Já notou que quem fuma joga a xepa do cigarro em qualquer lugar sem o menor cuidado? Isso é um grande risco. Além do risco por descuido e a falta de responsabilidade, no verão, o uso do ventilador ou do aparelho de ar-condicionado são essenciais para suportar o calor. Mas o uso contínuo desses aparelhos aumenta o risco de incêndio. Se uma rede de energia elétrica estiver bem dimensionada, o risco de curto-circuito cai. Por isso, a importância da instalação de aparelhos elétricos ser feita por profissionais responsáveis e conhecedores do assunto. A velha máxima de que o barato sai caro também vale para instalações elétricas e para a escolha dos profissionais que executam o serviço. Como exemplo, um ar-condicionado de 12.000 BTUs tem potência em torno de 1.400 watts. Isso dá em torno de 6 amperes de corrente constante numa rede de 220 volts. Dependendo do diâmetro dos fios utilizados na rede elétrica, eles podem esquentar e gerar um curto-circuito, muitas vezes não devido só a um aparelho de ar-condicionado. Pois numa casa não tem só o ar-condicionado, tem a geladeira, o aparelho de TV e certamente outros aparelhos. Se um chuveiro, que tem em média 5.400 watts, for ligado na mesma hora em que o aparelho de ar-condicionado estiver ligado, são mais 24 amperes. E se uma lavadora de roupa dessas de água quente for ligada ao mesmo tempo em que o ar-condicionado e o chuveiro estiverem ligados, são mais 1.800 watts, portanto, mais 8 amperes. São 6 amperes do ar-condicionado, 24 amperes do chuveiro e 8 amperes da máquina de lavar. Nesse exemplo, os 3 aparelhos consomem 38 amperes, e se o disjuntor for daqueles de 40 amperes, está no limite. Mais um aparelho ligado e em alguns minutos o disjuntor vai desligar a rede elétrica. Acontece que com corrente de 40 amperes, um disjuntor de 40 amperes vai desligar por proteção. Ele é feito para fazer exatamente isso. Mas, se os fios da rede elétrica não suportarem os 40 amperes e se aquecerem antes do disjuntor desligar, os fios podem simplesmente se romper, deixando o local sem energia elétrica. É o menos mal. Mas talvez os fios se aqueçam ao ponto de gerar um curto-circuito e gerar um início de incêndio. E dependendo de vários fatores, pode ser que o fogo se espalhe ou se apague naturalmente, pela ação de pessoas ou qualquer outra situação. Por isso é importante que a fiação seja dimensionada de tal forma que o disjuntor, no caso de excesso de corrente, desligue antes que os fios esquentem. Os fios da rede elétrica devem suportar pelo menos o dobro do total da corrente consumida, e com bastante folga. Lembre-se que o disjuntor é quem determina o limite de corrente. Para saber a corrente que cada aparelho faz circular pelo disjuntor, e portanto a corrente que o aparelho faz circular pela fiação da rede elétrica, existem 2 formas simples e acessíveis para leigos no assunto. A primeira forma é dividir a potência do aparelho pela tensão da rede elétrica, sendo que o valor obtido é a corrente que o aparelho faz circular pela rede elétrica. A segunda forma é dividir a tensão da rede elétrica pela quantidade de amperes e multiplicar pelo fator de potência. O resultado obtido é a potência do aparelho. E sem essa, de onde eu encontro esses dados? Está no manual do aparelho. Deixe a preguiça de lado e leia o manual. A escolha do disjuntor é determinante para controlar o limite da corrente que circula na rede elétrica e, portanto, para a proteção contra curto-circuito.
Nas residências, os disjuntores de 40 amperes é o normal. Disjuntores de 50 amperes são para residências que têm alto consumo. Por isso, a fiação tem que ser com fios que suportem uma corrente maior, uma corrente mais alta. Cada entrada de força tem exigências diferentes. Essas exigências são relacionadas à quantidade de corrente que vai passar pela fiação elétrica. Se colocar disjuntor de 50 amperes com fios que não suportam 50 amperes, é bom deixar os bombeiros de prontidão. Além do dimensionamento correto da fiação elétrica, seja em casas, condomínios ou nas empresas, existem alguns cuidados simples, mas muito importantes para proteger, evitar e interromper incêndios. É importante conferir se a manutenção dos equipamentos contra incêndios estão em dia, começando pela mangueira do extintor. Também verificar se o detector de fumaça está bem localizado e funcionando bem. Uma vistoria periódica pode ser solicitada ao Corpo de Bombeiros. É claro que isso vai gerar uma taxa, mas evita surpresas no caso de um incêndio. Manter o local do material de combate de incêndio sem dificuldade de acesso também é uma medida preventiva. Existem hábitos que são comuns, mas que representam sérios riscos, principalmente nas casas, condomínios e nos prédios. São hábitos como deixar bicicletas, móveis ou materiais na escada ou na área de passagem, criando obstáculos para uma saída de emergência. Outro hábito perigoso é o uso de velas quando falta energia elétrica. Fumar em ambiente fechado ou na cama também gera o clássico princípio de incêndio. Conforme já falei, a instalação mal dimensionada ou o uso contínuo de aparelhos de ar-condicionado, ventilador ou outros aparelhos elétricos pode provocar a sobrecarga e curtos circuitos, que também aumenta os casos de incêndio. Por isso, além da revisão periódica dos aparelhos domésticos, é preciso ter muito cuidado para não ligar mais de um aparelho na mesma tomada. Outra dica é não usar extensões enroladas. Preferencialmente nem usar extensões, mas se for usar, antes de usar, verificar se não existem fios desencapados. E se existirem, devem ser isolados. Uma dica simples é desligar todos os aparelhos antes de sair de casa, pois o curto-circuito é a principal causa de incêndio nas residências. Botijão de gás de cozinha deve ser sempre usado na posição vertical e em local ventilado, de preferência do lado de fora da casa. E para quem deita o bujão tentando aproveitar aquele restinho, saiba que isso é muito perigoso. Mas, se mesmo com todos os cuidados houver incêndio, a pessoa deve primeiro chamar o Corpo de Bombeiros e depois tentar apagar o fogo. Bom, esse é um tema complexo e muito longo. Em outra oportunidade a gente continua com esse assunto, senão o vídeo vai horas e horas. Bye.